Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Bom, você acha que a obra do seu condomínio está meio parada? Você não aguenta mais aquela poeira dentro de casa e acha que essa poeira de obra não acaba mais? Que o síndico do seu condomínio vive prometendo que vai resolver a parte elétrica, mas você tentou passar aquele fiozinho para colocar um ar-condicionado novo em casa, e os conduítes do seu condomínio estão todos já abarrotados, não aceita mais nenhum fiozinho, mas o síndico diz que vai resolver, mas não resolve. Então, se a sua resposta foi sim para todas essas perguntas, você não pode sair daí, vamos acompanhar hoje. Nós estamos aqui em estúdio com o engenheiro Marcos Cardoso, sócio fundador da empresa MRC Engenharia e Consultoria. E ele vai desvendar aí um pouquinho dessas questões para mostrar para você que obra não é assim, esse monstro, esse bicho de 7 cabeças, né? Porque monstro só é bonitinho no cinema, lá no filme Monstros S.A. Porque monstro não é bonitinho, né? Então, bora lá começar nosso podcast com transmissão pelo nosso YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores que estão aqui, eu sempre faço errado, aqui, ó, nossos patrocinadores aqui. E lembrando que você quer participar aqui com a gente, mande suas perguntas, opinião, sugestão de pauta, comentário aqui nos comentários do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Então eu quero saber um pouquinho mais sobre a MRC Engenharia e Consultoria, sobre o Marcos Cardoso. Explica pra gente aí essa trajetória, sua trajetória até aqui. A MRC é uma empresa, né, que começou como consultoria, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? E ela começou como uma consultoria. E eu tenho prestado um trabalho aqui em Santos, especificamente, como consultor, como engenheiro, para uma empresa que atua no segmento portuário, muito forte no segmento portuário, na área de projetos, né? Tantos projetos na área de telecomunicações, que é uma especialidade minha, como também na área de elétrica. E depois, ali no período da pandemia, eu comecei a atuar um pouco mais forte nas minhas prospecções de novos clientes e veio a oportunidade de entrar na área civil por conta da formação da minha filha. Então, eu tenho uma filha que é engenheira civil, quase minha sócia aqui na empresa, né? E que ela despertou em mim essa ideia de atuar no segmento de reformas, segmentos de obras e condomínio, né? Porque a minha filha trabalhou em administradora de condomínio, tem muita experiência em pós-obra, entrega de edifícios, onde envolve toda a entrada também, né, da administradora. Você estava falando aqui nos bastidores que você também já foi indiretamente, né? Assim, você já atuou com a administração de condomínio, que você já foi síndico. Isso, eu fui síndico por 4 anos, sei bem a dificuldade, os prazeres e as dificuldades, né? Que são muito maiores as dificuldades de ser síndico. Muito bom. E a gente também, quem me falou foi essa sua filha, que é quase sua sócia. Sim. Que nós ganhamos também uma web condômina, que Sim. é a avó dela, sua ex-sogra, a Perfeito, sogra que nunca deixa de ser. nunca deixa de E ter. ela conheceu o nosso canal e ela sempre nos acompanha aqui. Ela virou uma web condômina nossa. A Deise, ela é síndica, se bobear já está indo aí para uns 10 anos, se não for um pouco mais. E na Praia Grande, e ela adora também, né, todo esse desafio de ser síndico. Nossa, e acompanha, é assídua acompanhando, deve comentar no chat direto aí. Ah, que bom, é bom a gente saber que você está aí, dona Deise.
Deise. Dona Ela é com sempre bom certeza saber vai que nos você assistir. está aí com a gente, nos acompanhando. E a senhora, então, como síndica, 10 anos, a senhora sabe que obra, de vez em quando, você não sabe se quer jogar pela janela todo o entulho, se você quer jogar o dono da empreiteira, se você quer jogar o próprio ex-genro. Oi, Gê. Então, explica pra gente, assim, e também você tem outra atividade, né? Você é professor. Sim, eu também sou professor, eu costumo dizer que eu sou professor há mais tempo do que engenheiro, né? E é verdade, porque eu entrei na área acadêmica no meu segundo ano de engenharia, comecei a lecionar na área de exatas, né? Em colégio estadual, já tinha uma formação técnica, e aí eu fui, lecionei em colégio técnico aqui da região, né? Não vou citar o nome, mas por quase 5 anos. E depois eu fui para a área universitária. Então eu acabei fazendo pós-graduação, me especializando e fui atuar na área do ensino superior. Estou no ensino superior, já está indo E aí na para área quase do 15 ensino anos. superior, você dá aula para engenharia. Eu dou aula para todas as engenharias, né? Praticamente no núcleo básico. Eu leciono as disciplinas de desenho técnico, onde envolve toda a base de geometria espacial para que o aluno consiga fazer um desenho. Eu dou aula também para arquitetos, né? Então, as minhas disciplinas hoje são essas de desenho técnico, além de disciplinas como cálculo na área de engenharia, estatística para algumas áreas de negócios, tudo isso dentro da faculdade. Eu leciono na Exanc, aqui na Ponta da Praia. Ah, tá. Então, assim, agora entrando então nessa questão, nessa dor, nessa dificuldade de condomínio, porque como a gente fala, né, obra sim, a gente tem horas que a pessoa tem aquele morador que você deu a primeira marretada, como a gente falou lá no começo, você deu a primeira marretada, ele já está perguntando quando que a obra vai acabar. Você ainda nem começou a quebrar. Tem aquele morador que vem, traz o cafezinho, mas fica ali perguntando tudo, Acompanha. né? E esse ainda que fica só perguntando, eu acho que é super válido, porque se ele é condômino, ele tem mesmo que perguntar, ele tem direito de saber o que está se passando. Agora, também tem aquele que pergunta e fica falando: por que você não fez assim em vez de fazer assim? E aí você chega e diz assim, tá, o senhor é engenheiro, o senhor pelo menos é empreiteiro para saber. Não, não, eu só leio no Google, né? É E verdade. aí você chega e fala, ó, muito obrigada, respeito a sua posição, mas o profissional aqui somos nós, e é desse jeito que a gente contratou e é como a gente vai continuar. Mas obra em condomínio é bem complicado, Sim, né? sim, sim, sim. Então, explica pra gente qual o meio que a gente pode ter aí para descomplicar um pouco essa situação que é bem desgastante num condomínio. O que eu noto assim com a nossa experiência é o que falta às vezes é um bom contrato, uma boa relação contratual, especificando bem o que é direito, o que é dever desse prestador de serviço. Eu noto também que falha as comunicações. A gente gosta de trabalhar a comunicação. Todo prédio tem um mural, tem um elevador com uma placa de recados. Então a gente tem o hábito de informar o condomínio. Olha, estamos entrando, o que nós vamos fazer essa semana? Então, essa semana, a nossa projeção é executar essas tarefas. Isso vai afetar, por exemplo, o hall de entrada, vai atrapalhar as garagens tais. Então, quando você Vai, notifica, às quando você vezes, ter uma comunica, obra elétrica, vai ter uma uma interrupção de energia, de interrupção ou até fornecimento, uma intermitência na energia para a sim, pessoa até saber que vai desligar. Então, que se quiser proteger algum aparelho, tirar da tomada. sim, sim. Quanto mais você conseguir ser detalhista no comunicado ao condomínio, que não é especificamente a um, mas ao condomínio, ele vai ficar mais longe até da obra, porque ele está ali no comunicado. Sim. Então você consegue trabalhar isso. Mas a gente tem sim, tem os fiscais de obra, os condôminos que estão ali. E é legal porque a gente pega muita pessoa que tem conhecimento. É isso que Um eu ia falar. engenheiro aposentado, olha, eu tenho experiência, eles vêm conversar. A gente só tem que sempre ter o cuidado, respeitar, né? Porque é uma pessoa que já teve uma experiência e às vezes a experiência lá atrás, né, não é a mesma ferramenta, o mesmo desenvolvimento atual, né?
E aí ele fala, poxa vida, por que você não faz de tal maneira? Aí você tem que explicar, sempre ter paciência, é um pouquinho psicólogo. É. Agora me explica fala pra gente assim, a MRC, né, que a gente fala aí muito MR, é, ela acaba atuando em que áreas especificamente? Você já falou que a sua filha, que você era da área até prestava serviço para uma empresa portuária, depois na pandemia sua filha começou a expandir esse A visão, horizonte da isso. empresa, e aí você percebeu que era um mercado, né? E falou, vamos então, vamos entrar nesse mercado, e agora vocês estão nesse mercado de condomínio, né? Sim, sim. Mas quais são as principais atividades dentro de um condomínio que a MRC pode atuar? A MRC, né, por ter essa divisão, que é o engenheiro eletricista, que sou eu, e a engenheira civil, que é a Grazi, então o que que a gente faz? A gente já consegue atuar aí, eu diria que 80% das áreas de necessidade de um condomínio. Por exemplo, atualmente eu entreguei um edifício onde a gente fez a troca do centro de medição. Então, o centro de medição é aquele ponto de entrada da concessionária onde estão instalados os relógios. Então, os relógios vão atender cada um dos condôminos, cada um dos apartamentos. E ali, se você só ali, você já percebe. Você tem obra civil para você fazer quebra, remover o quadro antigo. Você tem muita elétrica, porque você vai ter que deixar o prédio operacional até os relógios novos virem. Então, um exemplo, ali você tem uma mistura das duas. Mas nós fazemos toda a parte também de pavimentação, então a gente trabalha com toda a parte de piso, né? Trabalha com toda a parte de hidráulica, então atendendo todo o problema condominial ali que ele tem de hidráulica. Temos as equipes de pintura, de acabamento, então a gente trabalha com gesso, a gente consegue quebrar uma. Porque a maioria dos sistemas, né, de tubos, eles estão sempre escondidos ali, já estrategicamente, por um gesso. Então a gente consegue quebrar aquele gesso, fazer um trabalho de recomposição novamente. A gente tem vindo de maneira, né, gradativa aí, trabalhando também com telhados, trabalhando com a parte de impermeabilização. Temos aí um plano de negócio para começar a atuar com fachada, trabalhar também com toda a parte externa, que é uma parte complexa, mas que a Grazi tem muito conhecimento. Então a gente tem tentado agregar tudo aquilo que o condomínio precisa dentro da MRC. E, e a gente, né, a MRC, ela também está no app Sim de Assiste, né, que foi ao ar agora dia 1º de Isso junho. mesmo. Ele estava em teste, então a gente já teve alguns síndicos que aceitaram participar desse teste. Então, entre o final de abril e maio todo, ele ficou em teste só com algumas pessoas. E agora ele já está no ar, né? E vocês estão lá no Sim de Assiste também, né? Estamos muito felizes, né? Na verdade, acredito que você conheça a história um pouquinho ali, mas a gente foi um dos primeiros convidados ali do Camboa, que foi convidado para estar fazendo parte desse projeto, que é um projeto de vida, né? Como ele mesmo Sim. comenta. Então, é A uma gente já plataforma teve muito aqui em maio, estruturada. ele já se apresentou, tudo, Eu vi. e já colocou. E agora, dia 1º, a gente teve um lançamento especial, que o nosso podcast é lançado toda terça e quinta, mas agora, sábado, dia 1º, né, no começo do mês, dia 1º de junho, a gente teve o lançamento. Lançamento E oficial, né? aí, como tivemos o lançamento oficial, nós fizemos um podcast especial. Então, dia 1º de junho, ao Todos vão. meio-dia, teve o lançamento desse podcast falando desse lançamento do aplicativo. Então, e vocês então estão lá, né? Nós estamos lá e muito contentes, porque a maneira que o software foi desenvolvido, né, ele tem um foco muito grande para o condomínio, para a administradora, um apoio que o condomínio, o síndico principalmente não tinha, por causa dos modelos de síndicos que a gente encontra. Então, vocês ter um aplicativo desse tipo, desse porte, na sua base, na sua mão, é uma grande. E outra, a Você que escolha das empresas, né? São é, empresas sérias, você idôneas. que trabalha exatamente com obra, você percebe, né? Muitas vezes você escuta de síndico falar assim, olha, a gente vai aprovar a obra na assembleia. E aí depois Muito. você entra em contato com o síndico e diz assim, e aí, aprovou? E ele diz assim, não consegui porque
só consegui o seu orçamento. E aí eu peguei e pedi para tal e tal empresa não mandar orçamento, então a gente não pôde aprovar, Verdade. né? A gente percebe isso com os prestadores de prestadores de serviços de condomínios, ou seja, empresas que prestam aqueles serviços que são necessários para o condomínio, mas infelizmente algumas não percebem que precisa do orçamento no dia da assembleia. Você não pode simplesmente, o síndico te procurou e você simplesmente falar: olha, eu não tive tempo, não mandei o orçamento para essa data, né? Porque acaba dificultando, É, a né? gente entende. Aí, como eu te disse, ainda mais com a experiência de síndico, né? A gente sabe que a gente tem que chegar com mais do que dois, três orçamentos para a gente poder apresentar, né, na Assembleia. Então, o que que acontece? A gente nota que realmente o tempo, às vezes, da empreiteira não é fácil para gerar um orçamento sério, gerar um orçamento correto, né? Mas a gente vê que com essa opção do SINDA, a gente consegue, de repente, atender Vai atender. essa necessidade do síndico, né? Do Eu também. edifício para entregar do condomínio, né? Para Eu poder vejo isso, apresentar. porque infelizmente também a gente sabe que tem alguns síndicos que aí também acaba tendo esse lado, né? Porque às vezes eu escuto e falo assim: ah, eu não faço orçamento para esse condomínio, porque na verdade o síndico já tem quem ele quer contratar. Ele só está pedindo orçamento porque ele quer para levar na assembleia. Mas ele só quer o meu orçamento ainda para levar para essa pessoa que já está contratada. Só para dizer, ó, esse pediu tanto, então agora você faz um orçamento aí com R$ 1.000 a menos para eu te aprovar. A E aí gente ouve acaba isso, sim. que isso também dificulta, né? A gente ouve muito isso, né? É assim, existe sempre, você às vezes tem a confiança naquele prestador de serviço, ele já fez um bom trabalho, mas você precisa que ele também tenha bom preço, né? Sim, Então você é uma ferramenta, eu diria que é uma ferramenta. Às é. vezes a confiança que o síndico tem em você, né? A administradora tem em você, ela acaba falando isso, né? Acaba de alguma maneira falando, olha, teu preço está dentro desse valor, se você conseguir diminuir algo, Sim, você de não, repente é até aí é aquilo competitivo, que eu né? sempre É falo, né? Eu competitivo. falo para os síndicos, meus clientes, que ele fala assim: olha, eu tive boa referência dessa empresa, eu queria fechar com ela, mas ela tá um pouquinho, é, ela tá mais cara que essa outra. Eu falo assim: ó, se você quer fechar com essa, você vai lá e negocia, né? Já que essa é a sua referência melhor. Mas o que eu falo, o que eu percebo é a situação contrária. Infelizmente, assim, o síndico, a síndica já tem aquela prestadora de serviço que às vezes nem é assim tão confiável, né? E só que ela só quer fechar com aquela lá, que nem você falou, lógico, tem obras que eu já iniciei uma obra, que nem você falou, né? Eu tô lá fazendo a mudança do quadro de medição com você. Aí depois a gente precisa fazer uma alteração na parte elétrica, da Alguma parte do coisinha, né? cabeamento, vamos dizer, né? Que é a parte que então são os fios que saem dali e vão Direto para o apartamento. direto para o apartamento. E aí é lógico que às vezes para mim é melhor eu chegar, pegar outros dois instrumentos e negociar com você que já está ali dentro do condomínio fazendo o trabalho do que eu pegar e falar, então, Marcos, agora tu para aqui, porque agora é por causa de uma questão de um valor pequeno entre os valores, você vai sair porque vai entrar essa. Então, nesse caso, eu sou super favorável. Vai lá, negocia com quem já está ali prestando serviço, né? Mas o que eu não sou, eu vejo que condomínio tem que ter, e eu vejo que o aplicativo vai ajudar muito nesse Eu sentido, também né? noto, eu noto que ele vai, porque você tem mais fornecedores ali dentro, né? Você tem, não é só uma MRC, né? Mas você tem outras pessoas ali dentro do próprio aplicativo que vão poder dar essa rapidez para o síndico, né? E outra coisa, né, que eu falo, quem trabalha com condomínio, a gente sempre pensa o seguinte, né? A gente tem os nossos parceiros, né, que trabalham na mesma atividade que a gente. Sim. Então eu vejo o seguinte, bom, se eu perdi o contrato para esse, tudo bem, ele está bem assistido, então ok, né?
Agora, aquela sensação é quando assim, você sabe que você perdeu o contrato para uma empresa que não é séria. É. E aí depois muitas vezes acontece foi o que eu falei lá no começo. Vem o síndico e fala para você, pelo amor de Deus, quer dizer, teu orçamento não foi em tese aprovado, contrataram uma outra empresa que já sabia que não ia dar certo. Aí como o seu orçamento foi ali o mediano, depois ele vem atrás de você. Mas eu acredito, Fabíola, que é assim, hoje, com um canal como o seu, com tanta orientação semanal, o que que o síndico ele tem que entender? Peraí, de onde veio esse fornecedor? Será que ele tem uma referência? Será que eu tenho como ligar para um cliente dele, saber se ele foi A gente pontual, sempre saber fala se ele foi isso. comprometido? Porque o que que a gente nota? Às vezes o síndico ele é vendido por ele mesmo. Ele se vendeu e não no sentido Sim, financeiro, sim. se vendeu no sentido da credibilidade. Acreditou que aquela pessoa ia entregar e ela não entrega. E o síndico vai pagar um preço alto perante aos condôminos. É, exatamente. E Então, a é o que gente percebe muito isso também, né? a gente sempre fala isso. É, e os laudos? A MRC faz laudo também? Que você até falou da Sim, questão sim. que tem a parte externa, né, de fachada, A principalmente que é gente também coordenada faz. pela. Eu tenho uma experiência, até não comentei, mas eu tenho uma experiência industrial. Então, essa experiência industrial, essa ideia que vinha da indústria, veio junto com laudos. Eu faço laudos, eu também faço, por exemplo, um laudo de SPDA, né, um laudo de irregularidades dentro dos acabamentos, né, dentro da estrutura hidráulica. Então, a gente também desenvolve, né, a gente também acaba fazendo vários modelos de laudos que os condomínios precisam. Então, gente, é bem legal aí essa parte de obra. A gente sabe que é uma grande dor de cabeça no condomínio. Os web condôminos acaba sendo realmente bem estressante, porque os web condôminos acabam cobrando do síndico e o síndico cobra da empresa e fica aquela situação, só que tem coisas que a empresa tem que respeitar prazo, ou Sim, seja, prazo que eu quero dizer, ela tem que, se ela está usando um produto que tem que esperar uma secagem de pelo menos 48 horas, então ela tem que esperar de 48 horas, né, verdade. para poder dar continuidade. Então não é que, pô, eles fizeram isso e sumiram. Eles sumiram porque você aplicou um produto que você sabe que por Ele 48 precisa horas você não vai secar. poder mexer. Então, o que, que adianta o seu pessoal ficar ali parado, olhando para o chão secar, olhando para o pro produto secar, né? Verdade, com certeza. Então, gente, antes de criticar, vá se informar, vá procurar informação de qual obra que está sendo feita. E como o Marcos falou, você, empresa que presta serviço para o condomínio, a comunicação escrita é sempre a melhor. Fazer aqueles recados, lógico, não vai botar o contrato no quadro de aviso, mas aquele recado do que você está fazendo, como vai ser feito. Então, se vai ter uma questão de secagem, então, olha, vai ser na segunda vai ser passado um produto, a área de entrada daquela garagem vai ficar intransitável por 48 horas, então só vai voltar a ser liberada na quinta-feira. Explica isso para o condômino, porque assim o condômino também sabe o que está acontecendo, Perfeito. né? E não vai achar que você abandonou a obra. É verdade, verdade. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho para você saber que a gente está aqui no ar. E, Marcos, como é que a gente faz para achar a MRC Engenharia e Consultoria? É, Site, além do app, aonde mais a gente pode achá-la? a gente sabe que hoje o canal mais forte é o Instagram. Então a gente está no Instagram, né? MRC underline Eng, Gemudo, né? Underline consultoria. Então esse é o principal canal nosso hoje, além do WhatsApp, além do nosso contato também de WhatsApp. Posso passar no WhatsApp? Pode, É claro. 13991 45 33 82. E vocês têm e-mail também? E-mail mrc.eng.consultoria@gmail.com. Então, gente, nós vamos encerrando aí nosso podcast de hoje. As dificuldades existem para separar o belo do extraordinário. Tchau, gente! Tchau, tchau. Muito
Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços. Deu.